Tem muita gente que ensina a ficar rico rápido na internet e, como você sabe, essas coisas não funcionam, mas mesmo que funcionassem, a gente sabe que tudo que sobe muito rápido cai muito rápido também. Eu conheço muita gente que ganhou uma puta grana na internet durante a pandemia e agora voltou para CLT. Pode acontecer quando você sobe muito rápido e não pensa na durabilidade do seu negócio. Esse vídeo aqui vai garantir que isso não aconteça com você. Porque o segredo para você ter um negócio milionário, lucrativo e principalmente durável é você ter ou criar uma vantagem injusta. E uma vantagem injusta não é nada ilegal, fora da lei, e não é nem algum tipo de jogo sujo ou algo assim. Ter uma vantagem injusta é apenas ter uma vantagem que é muito difícil ou até impossível de copiar e que por isso te dá uma grande vantagem a longo prazo para o seu negócio, fazendo com que ele fique não só lucrativo, mas também durável. Nesse vídeo aqui eu vou te explicar o princípio das vantagens injustas, qual é a diferença entre elas e as vantagens justas, por que elas são tão importantes. Eu vou te dar exemplos de vantagens injustas. Eu vou te contar os 5 tipos de vantagens injustas para você ver qual que você vai ter no seu negócio. E no final eu vou te falar como é que você pode construir, ou mais especificamente, os 5 melhores tipos de vantagens injustas para você criar do zero, caso hoje você não tenha nenhuma e, portanto, o seu negócio esteja em risco de ser fogo de palha, né? Ele pode crescer rápido, mas ele acaba rapidinho também. Então vamos lá, o que é uma vantagem injusta e como que ela é diferente de uma vantagem justa? Vantagem justa é uma vantagem que você pode ter no seu negócio que qualquer outra pessoa pode ter, qualquer outro player ali do seu nicho, do seu segmento, do seu ramo também pode ter. Por exemplo, uma vantagem justa é trabalhar mais horas. Você pode trabalhar mais horas? Pode. Isso vai te dar uma vantagem sobre os seus concorrentes? Vai. Qual que é o problema? Eles também podem trabalhar mais horas. E aí vai ter um que é mais preguiçoso, vai ter um que é mais trabalhador. Provavelmente o preguiçoso não vai dar certo a longo prazo, mas você não vai ter nenhuma vantagem com o cara que também trabalha mais horas que você. E aí a única saída que você vai ter vai ser trabalhar mais horas ainda. E aí, de repente, isso aí vai fazer você começar a não dormir, não ver a sua família. Não é o melhor jeito de jogar esse jogo. Outro tipo de vantagem justa é você fazer cursos, fazer mentorias, você estudar, você se atualizar. De novo, tem gente que vai fazer e tem gente que não vai fazer, mas isso está aberto para todo mundo que está no seu mercado fazer. A longo prazo, os bons, os que fazem mais cursos, fazem mentorias, estudam mais, eles vão fazer isso e você não vai ter nenhuma vantagem sobre eles por estar fazendo isso. Outro tipo de vantagem justa é você se esforçar mais, né? Talvez isso seja trabalhar mais, mas talvez seja você ficar mais focado durante aquelas horas de trabalho, você se importar mais com o seu negócio. De novo, é uma coisa que todo mundo pode fazer, os bons farão. Então, essas vantagens justas, trabalhar muito, estudar muito, se esforçar mais, elas são importantes, mas elas ainda assim não são suficientes para você ter um negócio saudável a longo prazo, porque qualquer um pode fazer essas coisas. É tipo você querer ser jogador de futebol, né, profissional, um jogador famoso lá do Barcelona, e você achar que é só treinar mais, que um dia você chega lá, sendo que tem um monte de gente que tem um talento natural, uma vantagem genética para aquilo, e além disso treina muito. Essa pessoa vai para lá e você não vai conseguir nem sair da Série C aí, na sua carreira de jogador de futebol. Então é mais ou menos esse o paralelo. Agora, o que é uma vantagem injusta? Uma vantagem injusta são coisas que não podem ser copiadas ou que levam anos e décadas para serem copiadas. De repente elas têm a ver com a sua história, com o seu networking, com habilidades que são naturais suas, que nem o exemplo do jogador de futebol. Talvez elas tenham a ver com um conhecimento que é muito obscuro e difícil de obter, não está nos livros, não está em cursos. Ou ela pode ter a ver com recursos escassos que você tem acesso e outras pessoas não. O princípio central aqui, a ideia central, é que todo mundo que está no seu nicho ali competindo pode competir com vantagens justas e com vantagens injustas. E você precisa das duas para competir, porque se você competir só com as vantagens justas, trabalhar mais, estudar mais, se esforçar mais, outras pessoas também vão ter acesso a isso e eventualmente você não vai ter nenhuma vantagem sobre elas. Já as vantagens injustas, elas são incopiáveis, ou elas levam, sei lá, 5 ou 10 anos para copiar e muito esforço e uma coisa que tipo demora muito tempo para a pessoa ver o retorno sobre aprender aquilo ou ter aquele recurso escasso ou alguma coisa assim. Então, essas vantagens injustas
são as que te dão vantagem, que te dão durabilidade no seu negócio a longo prazo, porque ninguém vai conseguir copiar elas. Ou seja, a conclusão é, na hora de escolher um negócio que você vai fazer, ou o jeito que você faz o seu negócio, o modelo de negócio que você vai fazer, o nicho que você vai atacar, o canal que você vai trabalhar com o seu produto, ou até o tipo de produto que você vai fazer dentro do seu nicho, do seu modelo de negócio, você deveria escolher um que você pode explorar vantagens injustas que você tem e que, portanto, outras pessoas não podem copiar. E aí, em cima dessa fundação, você sim coloca esforço, estudo, tempo de trabalho, porque aí você vai ter uma vantagem justa e injusta, né, a longo prazo. Você vai ter uma vantagem competitiva no seu negócio que ninguém mais consegue ter. Quanto mais competitivo for o seu mercado, mais você precisa de uma vantagem injusta, porque ninguém vence só se esforçando mais. Você precisa ter um quê a mais ali, senão eventualmente o seu negócio vai ter margens menores, um custo de aquisição de clientes maior, alguma dificuldade ali que faça com que a sua margem vá caindo, os seus lucros vão caindo e eventualmente a sua empresa fique inviável, exija muito trabalho e dê pouco retorno. Um exemplo fácil aqui, antes de eu entrar nos exemplos específicos que se aplicam para o dia de hoje. Imagina você estar lá nos anos 70 e 80, ninguém falava inglês bem naquela época, pouquíssima gente, e você fala um inglês fluente. Naquela época você era uma pessoa rara, com uma vantagem injusta para fazer negócios com americanos, europeus, gringos em geral, e para as pessoas aprenderem a falar inglês no seu nível. Naquela época não tinha muita escola de inglês, não tinha professor particular, não tinha aplicativos, videoaulas, até viagens internacionais eram difíceis de conseguir. Então as pessoas levavam uma década para conseguir falar inglês. Naquela época, falar inglês podia ser uma vantagem injusta, caso você trabalhasse com importação, por exemplo, ou com algum tipo de negócio que envolvesse gringos, né, no geral. Exportação, importação, alguma coisa assim. Mas deixa eu te dar alguns exemplos mais atuais, mais atualizados sobre vantagens injustas para você entender melhor esse contexto, antes de eu te falar quais são os tipos de vantagens injustas para você identificar qual que você quer ter no seu negócio. Tá? Vou começar com um exemplo desse canal aqui. Quando eu comecei, falei, pô, vou fazer um canal de empreendedorismo, vou ensinar as pessoas a criarem um negócio que tem mais a ver com o que elas querem fazer e dar uma orientação para as pessoas nesse início da carreira empreendedora ou até a crescerem seus negócios depois. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi parar para pensar, pô, que tipo de vantagem injusta eu tenho? Porque tem um monte de gente ensinando a empreender na internet, mostrando os modelos de negócio e tal. Que tipo de vantagem injusta eu tenho para que eu possa me apoiar nela e fazer um conteúdo diferente do que todo mundo está fazendo aqui? No caso de empreendedorismo, a minha vantagem injusta é a minha história profissional. Eu resolvi focar no tema modelos de negócios em geral, falando amplamente, comparando modelos de negócios diferentes, que é uma coisa que pouca gente faz no Brasil. Por quê? Porque eu estudei administração na FGV de São Paulo, que é uma boa faculdade de administração, me dá um pouquinho de base teórica ali, eu não chamaria isso de uma vantagem injusta ainda, mas já é alguma coisa que muita gente não teve essa educação, né, essa base educacional. Depois eu trabalhei num fundo de Venture Capital, que é um fundo que investe em startups, então eu conheço um pouco desse mundo de startups, já vi startups saírem do chão, estudei muito esse negócio de como que se faz uma startup, as teses de diferentes fundos de Venture Capital. Então eu conheço um pouco desse mundo, porque eu trabalhei num fundo, isso é uma coisa bem mais rara já. Depois eu fui ser consultor na McKinsey, que é uma consultoria de estratégia empresarial. Então você tem aí grandes empresas que querem ajuda com a estratégia delas, eles contratam a McKinsey ajuda eles a refazer a estratégia. Nessa época da minha vida, eu aprendi muito sobre modelos de negócios de grandes empresas, como que grandes empresas operam, aprendi na prática como que uma estratégia empresarial é feita e, trabalhei com uma galera que é muito boa, além do que aprendi a me comunicar, articular ideias, construir frameworks, construir estruturas de raciocínio aí para ajudar os clientes que a gente tinha lá na época. Então, todas essas experiências me deram uma base de negócios muito forte e muito versátil. Eu vi o mundo das grandes empresas, do alto escalão das grandes empresas, da estratégia, eu vi o mundo do Venture Capital, eu estudei isso na faculdade, eu gostava muito do curso que eu fazia e depois eu fiz um negócio de internet lá na gringa e eu tenho esse negócio há 8 anos, talvez deu 9 anos já, mas eu tenho esse negócio há mais ou menos 8 anos,
que é um negócio de conteúdo e de cursos online preparatórios para quem quer entrar em consultoria. E como eu construí esse negócio lá na gringa, eu aprendi com os gringos a fazer negócios na internet. Então toda essa parte de marketing digital, de criação de conteúdo, eu aprendi com os gringos. Então eu tenho uma base de repertório dessa parte de negócios de internet, que não são startups feitas por Venture Capital, muito diferente da galera aqui do Brasil. Então a galera aqui do Brasil segue algumas escolas que eventualmente veio lá dos gringos, mas eu aprendi com outros gringos, né? Porque os gringos têm várias escolas de pensamento de empreendedorismo na internet e eu aprendi com eles isso. Então assim, pela minha história, ninguém consegue me replicar. Ninguém consegue fazer o conteúdo que eu faço com os pontos de vista que eu tenho. Tem gente que é melhor que eu em algumas coisas, tem gente que é mais especialista que eu em alguns modelos de negócio. Talvez você goste mais de outros criadores de conteúdo, tranquilo. Mas é difícil alguém ter uma visão do ângulo que eu tenho, com a amplitude que eu tenho e de forma estruturada que nem eu por causa da minha história. Ninguém que fala sobre empreendedorismo na internet teve uma história parecida com a minha, pelo menos no Brasil. E é por isso que eu consigo falar de temas diferentes, tipo inteligência artificial vertical, e-commerce, curso online, criação de conteúdo, YouTube, e eu consigo cruzar esses temas de uma forma que pouca gente consegue e fazer tudo isso, né, sem falar merda. Espero eu, né? Então essa é a minha vantagem injusta no meu nicho. E eu só contei essa minha história para você entender como que a gente pensa como empreendedor. Pô, já que eu tenho essa vantagem injusta, eu vou falar sobre certos temas, eu vou fazer um conteúdo que cruza informações que outros criadores de conteúdo não conseguem cruzar. Eu vou falar sobre um tema que é amplo, mas é importante, pouca gente fala, que são modelos de negócio. Mas deixa eu dar outros exemplos aqui. Tem um amigo do meu pai que é advogado, só que antes de ser advogado ele era médico. Então ele fez medicina, praticou como médico algum tempo, não gostou de ser médico, foi fazer advocacia e hoje ele defende outros médicos. Então o médico recebe um processo lá de um paciente, um convênio, alguma coisa assim, ele defende esses médicos. E ele tem uma prática de advocacia muito bem sucedida por causa disso, porque os médicos confiam nele. Os médicos sabem que ele vai entender as especificidades do caso, porque ele também é médico. E aí, pô, quantos outros advogados também são médicos, né? O fato dele ser médico e advogado dá uma vantagem injusta para ele. Outros advogados não conseguem, por mais que eles se esforcem e trabalhem e façam cursos, eles não conseguem ser médicos, a não ser que eles vão lá e façam uma faculdade de medicina, mas demora muito tempo, então ninguém vai fazer isso. Então esse cara tem uma vantagem injusta no nicho de médicos, né, para advocacia para médicos. Um outro exemplo aqui, eu tenho uma amiga que criou uma marca de roupas, né, para mulher de tricô. E aí você vai ver, a família dela trabalhava com tricô, a família dela é fornecedora de roupa de tricô para outras marcas. O pai dela compra fios da China, etc. Então ela cresceu nesse meio, ela sabe como funciona uma máquina de tricô, como que é a programação, como que funciona a compra dos fios, as cores, os modelos, os tipos de coisa. Isso deu uma vantagem injusta para ela porque ela, em vez de levar, sei lá, 5 anos fazendo para aprender como funciona, ela já sabia como funcionava e aí ela teve que aprender toda a parte de marketing e tal, mas pelo menos essa parte de produção de tricô ela já conhecia. Então ela foi esperta de fazer um negócio numa coisa da qual ela já tinha conhecimento por crescer nessa família e também ela tem acesso a pessoas que entendem disso, tem acesso a fornecedores, ela conhece todo o ecossistema ali do tricô. Outro exemplo de vantagem justa é o meu negócio, o meu outro negócio, né, que é o meu negócio principal, que é o negócio em que eu ensino as pessoas a passarem na entrevista da consultoria lá, que eu mencionei que foi uma das minhas experiências de carreira. Nesse outro negócio eu tenho 2 vantagens injustas que meus concorrentes não têm. A primeira é que antes de eu fazer um curso, eu e meu sócio, né, antes da gente fazer um curso preparatório para a pessoa passar nesse tipo de entrevista, a gente ficou 2 anos dando aconselhamento de longo prazo e coaching, e consultoria, e mentoria de longo prazo ali, 1 a 1, com mais de 200 pessoas que estavam prestando esse tipo de entrevista. Os nossos concorrentes não fizeram isso. Eles saíram da consultoria, montaram um curso meio que do ponto de vista do entrevistador ali. A gente ficou 2 anos fazendo isso. É uma coisa que ninguém quer fazer. Ninguém do nosso mercado tinha feito isso antes, ninguém quis fazer depois. Mas ter esse acompanhamento das pessoas a longo prazo fez com que a gente entendesse como é que elas de fato se preparam, quais que são as dificuldades até psicológicas, emocionais delas ao longo do preparo. Isso fez a gente
testar técnicas diferentes para ensinar as coisas. Em vez de só ir lá e falar, você deveria fazer assim, a gente criou técnicas diferentes para ensinar as pessoas a fazerem o que elas deveriam fazer de uma forma que elas de fato aprendam. E ninguém mais quer fazer isso no nosso mercado, porque você tem que ficar 2 anos ganhando pouco, sem ter lá o seu curso online escalado, que é o que todo mundo quer ter, né? E isso nos dá uma vantagem injusta. Se alguém quiser ter essa vantagem que nem a gente tem, as pessoas têm que ficar 2 anos pedalando ali, igual a gente pedalou. Outra vantagem injusta que a gente tem é que lá no começo do negócio, a gente resolveu criar um curso grátis com 15 horas de conteúdo. E ninguém é idiota igual a gente de fazer isso. Você criar um curso com 15 horas de conteúdo, geralmente você cobra por ele. A gente resolveu fazer isso e a gente trabalhou por 3 ou 4 meses, tempo integral fazendo isso, ou seja, sem ganhar dinheiro para fazer esse curso grátis, porque a gente sabia que no nosso mercado tem muito boca a boca. E se existe um curso grátis com 15 horas de conteúdo que é muito bom, as pessoas que encontram a gente no ano vão falar para o amigo delas que está prestando no ano que vem, e isso gera clientes de graça para a gente. As pessoas podem copiar isso? Podem, só que elas vão ter que trabalhar de graça por 4 meses ali, mais ou menos, e ninguém está muito disposto a fazer isso. Outro exemplo que eu trouxe aqui é o do Facebook. Então, quando o Facebook começou, estava muito em alta esse negócio das redes sociais, né? Todo mundo sabia que era uma coisa que ia acontecer, pelo menos todo mundo do mundo das startups sabia que era uma coisa que estava prestes a acontecer, já tinha alguns experimentos ali, o MySpace, o Orkut, mas não tinha nenhuma que tinha realmente dominado o mercado. E o Facebook tem uma vantagem injusta porque eles começaram em Harvard, que é tipo a melhor faculdade dos Estados Unidos. E por que isso dá uma vantagem injusta para eles? Cara, se você entende de redes sociais, e não é um modelo de negócio que está em alta hoje, eu não recomendo ninguém a começar uma, mas se você quiser saber mais sobre, segue um cara lá no Twitter chamado Nikita Beer, que ele cria redes sociais de sucesso até hoje. E uma coisa que ele fala e que o pessoal de redes sociais entende é: redes sociais você tem que começar com um público que é extremamente sociável, ou seja, adolescentes, universitários. Então, o Zuckerberg, ele começou com universitários, que é um público muito early adopter de redes sociais, né? Um público que está com a vida social muito ativa ali. Depois você fica velho, você não quer mais conhecer outras pessoas, pelo menos não com tanta intensidade, né? Mas ele começou, com esse público, ele começou com Harvard. Por ele ter começado com Harvard, isso dava a reputação, a carteirada dele, para ele espalhar para as outras Ivy Leagues, Stanford, as outras grandes universidades americanas. E isso deu a reputação, a carteirada para ele espalhar para as outras faculdades americanas, porque todo mundo queria estudar na Ivy League, e aí, pô, meu amigo da Ivy League falou que essa é a nova negócio aí, é o Facebook. Então, ele ter começado em Harvard, que é o topo da hierarquia das faculdades americanas, fez ele conseguir para as outras faculdades boas e depois para todas as faculdades, e uma vez que ele tinha todos os universitários na rede social dele, ela ficou imparável, porque os universitários se formaram e aí outras pessoas que... Enfim, ele foi pegando do jovem ali, aí foi para a galera de 25 anos, 30 anos, até a sua avó entrar no Facebook, que ela foi a última a entrar provavelmente. E aí, para não me estender muito mais, eu queria que você começasse a reparar em empreendedores e empresas de sucesso que você admira, que provavelmente eles tiveram alguma vantagem injusta também. Geralmente a história que eles contam é de muito esforço, muitas horas trabalhadas, muito estudo, e com certeza teve isso, mas tinha alguma coisa ali que dava uma vantagem para eles no negócio, que se uma pessoa aleatória, que também fosse esforçada e que também estudasse, começasse aquele negócio, essa pessoa que deu certo, ela tinha uma vantagem a mais. E aí, para você identificar esse tipo de vantagem, eu tenho que ir para os tipos de vantagem injusta. E eu peguei isso de um livro que fala sobre vantagens injustas, que é um livro chamado Unfair Advantage, porque se você souber os tipos de vantagem injusta, você vai conseguir identificar quais você tem ou como você pode criar uma, e eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas você vai identificar quais você tem para identificar que tipo de negócio você deveria fazer. Eu trouxe o quadrinho aqui para te ajudar a entender melhor isso aqui. Então, o primeiro tipo de vantagem injusta que você pode ter é dinheiro e recursos escassos. Então, cara, esse aqui é meio óbvio, mas se você tem mais dinheiro que outras pessoas no seu ramo ali, no seu nicho, no seu setor têm,
você pode começar com mais estrutura. Cara, você começa melhor e não tem jeito. Tem a questão de outros recursos escassos também. Vamos dizer que a sua família tem a melhor fazenda de leite do Brasil. E você quer começar uma sorveteria. Cara, você pode não vender o leite, o melhor leite do Brasil para outras sorveterias e, portanto, ter a melhor qualidade do sorvete que outras marcas, de repente, não podem ter, tá? Dei um exemplo aqui aleatório, mas é um recurso escasso porque você controla e ninguém mais tem. O outro tipo de vantagem injusta que eles falam no livro é inteligência e habilidades naturais, tá? Então, pode ser, por exemplo, eu sou muito alto, tenho 2,20 metros de altura, então eu posso virar jogador de basquete. Isso é uma vantagem injusta. Inteligência também é um tipo de habilidade natural. Mas eu vou dar alguns exemplos aqui da vida real, tá? Um é o Vitalik Buterin, que é o cara que criou o Ethereum. Ele criou o Ethereum, que era uma hipertecnologia na época, uma criptomoeda lá, e ele tinha, 19 anos. O cara é inteligente pra caramba, até tem uns memes lá que ele tem bem o trejeito do autista gênio. E, cara, não é uma coisa que outras pessoas conseguiriam ter feito se esforçando muito. Você tem que ser gênio. Outro exemplo é o Steve Jobs, né? O Steve Jobs tem muitas qualidades, mas uma delas é que ele tinha um senso estético muito bom. E eu acredito que isso é, em grande parte, uma habilidade natural. Pelo menos tem gente que não tem uma grande inclinação para esse tipo de coisa. E por ele ter essa habilidade natural, e também estudou tipografia lá, mas, o cara tem um senso estético foda, ele conseguiu criar produtos que eram muito desejados, né? Produtos eletrônicos que eram desejados como produtos de luxo, às vezes joias. E um outro exemplo que eu trouxe aqui é o cara do WeWork, né? O cara que fundou o WeWork, esqueci o nome dele, mas se você viu a série, você vê que ele tem um carisma, uma habilidade de influenciar as pessoas, até criar cultos de alguma forma, que ajudou ele tanto a captar dinheiro quanto a conseguir criar a equipe lá e fazer o WeWork virar uma grande empresa. Esse aqui é o mais difícil, né? Ou você tem ou você não tem. Então eu vou falar do próximo logo. A próxima fonte de vantagem justa que você pode ter é estar no lugar certo na hora certa, que de certa forma é sorte, mas às vezes você consegue se expor a isso também. Por exemplo, quando estava acontecendo o boom das .com lá em 99, 2000, as primeiras grandes empresas de internet, depois teve o crash, depois voltou, grandes empresas de tecnologia, isso estava tudo acontecendo no Vale do Silício. Então, se você visse, tem muito dinheiro sendo feito lá, eu queria fazer muito dinheiro, cara, vou para o Vale do Silício. Se você estava lá no Vale do Silício naquela hora, a chance de você conseguir criar uma empresa de tecnologia era muito maior. Outro exemplo que a gente tem aqui é o Pedro Sobral, talvez alguns de vocês conheçam ele. Ele é um cara que criou, de certa forma, a profissão de gestão de tráfego, ele tem treinamentos para você virar um gestor de tráfego, e ele é muito esforçado, ele estuda muito, ele é inteligente, mas além disso, o irmão dele é o Mairo Vergara, que ofereceu para ele, com certeza com base no esforço dele, no caráter dele, mas o Mairo Vergara, ele tinha o maior curso de inglês na época. Numa época que foi o boom do tráfego pago, o boom dos cursos online, o Pedro Sobral teve a oportunidade de trabalhar com o irmão dele, que tinha o maior curso online de inglês da época. Então, com certeza, ele conseguiu se desenvolver muito mais rápido nessa profissão e virar a grande referência do Brasil nisso, por estar no lugar certo na hora certa. E, de novo, tem as vantagens justas ali, tem o esforço do cara, não estou diminuindo isso, mas talvez alguém tão esforçado, tão estudioso, tão inteligente quanto ele na época, não conseguiu ter o mesmo resultado porque não era irmão do cara que tinha uma plataforma lá que ele podia gastar muito com anúncios e aprender muito rápido. Uma quinta fonte de vantagens injustas aqui é educação e expertise. Então, se você estudou coisas muito específicas que outras pessoas não têm acesso, se você de alguma forma aprendeu coisas muito específicas que outras pessoas não têm acesso, você tem uma vantagem injusta. Essa é a vantagem justa que eu tenho, a minha trajetória profissional, é tudo que eu aprendi ao longo de, quantos anos de carreira? Eu tô uns 15 anos de carreira. Eu tive uma combinação de experiências que é muito difícil de existir, porque pouca gente teve o próprio negócio na internet, e trabalhou em consultoria, e trabalhou em venture capital, e que me ajuda a criar esse canal, né? E me ajuda a trazer esse conteúdo aqui para você de uma forma, tomara que seja muito boa, né? Inteligente, interessante, que ajude. Só que você tem que ter uma combinação única. Não adianta só, eu tenho um diploma de direito, né? Muita gente tem. Mas, eu estudei direito internacional de, taxação internacional em Moscou, então eu manjo muito de legislação tributária russa.
Na hora que isso aparecer, isso te dá uma vantagem injusta. Na hora que aparecer demanda nessa área, isso te dá uma vantagem injusta sobre todo mundo que não tem essa experiência e esse estudo. E a última fonte de vantagens injustas que eles falam no livro é o status, é a sua reputação perante a um grupo. Então não é status social necessariamente, é o quanto que as pessoas de um grupo te valorizam, te reconhecem pelo seu conhecimento, pela sua influência dentro daquilo. Então um jeito de você criar status, isso te dá uma vantagem injusta, é você construir uma audiência na internet. Porque aí todo mundo que te segue, e tem que ser uma audiência de qualidade, é claro, mas se essas pessoas te respeitam, você vai ter uma vantagem. Então, um exemplo que eu trouxe aqui é o cara do Mind Your Headphones, que é um dos maiores especialistas em fones de ouvido do Brasil. Ele cria conteúdo há 1000 anos, acho que desde a época do Facebook sobre isso, e ele, com base nessa audiência que ele criou e nesse respeito que ele tem nesse mercado, ele criou a Cuba Audio, que é a primeira empresa de fones de ouvido brasileira. Como ele tinha muita expertise nisso, isso ajudou ele a criar um bom produto, mas como ele tinha muito status nessa comunidade de audiófilos, né, pessoas que gostam de áudio, de som de qualidade, escutar música com os melhores fones de ouvido que tem, ele tinha quase que vendas garantidas ali. As pessoas sabiam que ele ia fazer um bom produto, logo ele tem isso. Outra fonte de status é, em vez de eu ter uma grande audiência na internet, é eu ser reconhecido como um grande especialista numa bolha de formadores de opinião. Então, por exemplo, o estrategista do MrBeast, o cara que fez a estratégia de YouTube do MrBeast, ele é reconhecido pelos grandes youtubers americanos e agora ele tem um canal, se eu não me engano. Eu sei que ele lançou um livro, mas eu acho que ele tem um canal também em que ele ensina YouTube. Isso é uma vantagem injusta para ele, porque pô, os caras gigantes lá, o MrBeast fala que ele é pica. Todo mundo acredita, isso dá uma vantagem injusta para ele, que não adianta você tentar competir com esse cara, não pelo menos nessa vertente. E aí, para finalizar esse vídeo, eu queria compartilhar com você as 5 melhores formas de construir uma vantagem injusta, caso você não tenha nenhuma hoje. Então, mesmo que você não tenha nenhuma vantagem injusta no seu ramo hoje, como que você constrói uma vantagem injusta? Tem 5 formas que eu acredito que são as que funcionam melhor. A primeira delas é construindo uma audiência a longo prazo, tá? Então eu vou construir uma audiência no meu nicho na internet, eu vou ganhar status, vou ganhar reputação, vou ter acesso a um canal de distribuição que outras pessoas não têm. Leva muito tempo para eu fazer uma audiência de qualidade e, portanto, é uma vantagem justa, né? Eu posso construir do zero. Para mim, essa é a melhor oportunidade para a maioria das pessoas. O segundo jeito é skill stacking, tá? Então, é eu combinar habilidades que são raras de você encontrar junto. Pensa em uma combinação de habilidades que são úteis, mas que são raras na sua área, tá? Então, por exemplo, eu sou um editor de vídeos, tem um monte por aí, que entende de copywriting, muito raro. Eu sou um advogado que também é médico, ou que pelo menos entende de medicina, é muito raro. Isso te dá uma vantagem para certos tipos de trabalho, para certos tipos de cliente, e para mim essa é muito legal também, porque a maioria das pessoas só cultiva habilidades óbvias. E aí tem muita gente no mercado, mas se você combinar com uma habilidade que talvez também seja comum, tá? Mas que é rara a combinação, você vai ter uma grande vantagem que ninguém mais tem. O terceiro jeito de construir uma vantagem injusta do zero é você fazer o que ninguém mais quer fazer, que é o que eu chamo de construir um ativo de 40 horas, tá? Eu vou gastar 40 horas, ou 80 horas, ou 100 horas trabalhando numa coisa para dar de graça para as pessoas, que é o que eu fiz com o meu curso grátis no meu outro negócio, por exemplo. Ninguém quer dar um curso de 15 horas de graça, no meu mercado aquilo fazer sentido. Aí você tem que tomar cuidado para ver se no seu mercado esse negócio faz sentido também ou não. Um outro exemplo, se você trabalha num nicho específico, você pode fazer um podcast com os maiores especialistas naquele nicho. E aí, talvez, cara, você não vai ter uma audiência grande nesse podcast. Talvez você tenha, sei lá, vamos dizer que você trabalha com logística internacional. Você vai ter 300 ouvintes, 500 ouvintes, mas você vai ter conversado, entrevistado os maiores especialistas naquele nicho no Brasil, e isso vai te dar status, reputação, você vai conhecer pessoas, você vai ter um networking que outros profissionais da sua área não vão ter, só porque você resolveu ir lá e fazer aquilo, e aí você fica conhecido ali no seu ramo. Um outro exemplo disso que eu já vi é você fazer um relatório. Então eu compilo dados sobre o meu setor, gasto ali 50 horas para fazer um relatório que é extremamente útil para todo mundo que trabalha na minha área, ou posso fazer uma ferramenta, um software gratuito, que é extremamente útil para todo mundo que trabalha na minha área, ou para todos os meus clientes, e eu disponibilizo de graça,
Isso vai me dar acesso a pessoas, vai me dar status, reputação. E isso é uma vantagem injusta que as pessoas até podem copiar, mas na prática a maioria não vai. Quarta fonte de vantagem injusta que você pode criar do zero é fazer de novo o que ninguém mais quer fazer, só que aí, em vez de ser para entregar de graça para os outros, é para conhecer melhor o seu mercado, tá? Então, por exemplo, vamos dizer que você trabalha com importação de produtos da China e você cria conteúdo sobre isso, talvez dá treinamento sobre importação. Cara, uma vantagem injusta que você pode ter é você se mudar para a China. Ninguém quer fazer isso, mas você se muda para a China e começa a visitar os fornecedores lá e começa a mostrar as coisas como elas são lá. Isso é uma vantagem injusta porque ninguém que faz isso aqui no Brasil vai querer ir para a China. A pessoa até pode, mas ela não vai. E é uma coisa que você pode fazer do zero. Ou, por exemplo, você pode ir trabalhar de graça com alguém que é muito pica, que não te contrataria, e aí você ganha acesso à rede de networking dessa pessoa. Você pode, cara, sei lá, faz alguma coisa para conhecer o seu mercado melhor, que ninguém mais está disposto a fazer, e isso vai te dar uma vantagem injusta também. E o quinto jeito de ter uma vantagem injusta do zero, esse não é bem do zero, e é um pouco mais tricky, mas se você está num mercado em que as pessoas investem pouco dinheiro, você pode investir bastante dinheiro. Obviamente você tem que ter o dinheiro, mas eu vou dar um exemplo aqui, cara. Por exemplo, se você vai abrir uma franquia, você vai gastar lá 300 mil reais só para começar a brincar. Se você vai começar um canal no YouTube, a maioria das pessoas não investe nada, ou investe muito pouco para começar. Mas uma coisa que você pode fazer é, eu vou pegar 100 mil reais e vou investir no meu canal de YouTube desde o começo. Vou montar um estúdio bacana, vou ter um editor bacana, vou ter pessoas me ajudando com os meus títulos e thumbnails. Isso pode te dar uma vantagem injusta, porque as outras pessoas não têm aquele dinheiro ou não estão dispostas a gastar 100 mil reais para começar um canal de YouTube. Esse não é bem do zero, mas é uma opção para quem tem esse dinheiro, né? E, cara, tem um risco aqui que é talvez você invista o dinheiro no lugar errado. Por exemplo, eu consigo ver as pessoas que querem começar no YouTube investindo dinheiro tudo em equipamento, e aí, honestamente, isso não vai te dar uma grande vantagem, porque tem outras coisas mais importantes. Mas, se você investir direito, é uma forma de você ter uma vantagem justa, sendo que antes você talvez não tinha. Porque assim, 100 mil reais para empreender não é tanta grana, né? Para a maioria dos negócios. Mas aí você escolhe um negócio em que 100 mil reais, ou 30 mil reais, ou 50 mil reais é muita grana, e aí isso te ajuda muito. E se você chegou até aqui, você quer ter uma vantagem sobre os seus concorrentes, eu vou colocar um vídeo aqui na tela sobre a melhor forma de se diferenciar dos seus concorrentes, com ou sem uma vantagem justa. Tem outros métodos lá, que é o método zigue-zague, para você se diferenciar dos concorrentes de uma forma ridiculamente fácil. Te vejo nesse vídeo.